Parece que vai chover, murmuras alto. O que faremos se chover forte? Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e eu li Atos Humanos, da Han Kang, com tradução para o português de Jin Yoon Kim. A Han Kang é uma escritora contemporânea sul-coreana que chegou no Brasil pela primeira vez há alguns anos atrás com seu livro A Vegetariana, que foi um livro que super virou um hype dentro da bolha literária. Parecia aquele meme do alienígena, sempre tinha alguém te segurando pela goela e falando: "Você já leu A Vegetariana? Você já leu A Vegetariana?" E a princípio eu não me interessei muito pelo livro. Quando eu comecei a me interessar por ele, algumas amigas próximas leram e não gostaram muito da experiência e eu acabei deixando pra lá. Eu pensei, esse hype não vai acontecer pra mim. Acontece que no ano passado ou retrasado, já não sei, a Todavia trouxe esse outro livro da autora aqui pra gente, e esse livro me fez ficar com vontade de ler A Vegetariana. Quando eu vi que tinha saído esse, como esse me interessou, eu fiquei com vontade de ler os dois, mas eu sabia que primeiro eu faria a leitura desse daqui, e assim, com base em algo totalmente infundado, porque como eu dificilmente leio sinopse, o que eu gravei do que as pessoas falaram, eu não sei nem porquê, era que era uma história de um tiroteio que acontecia numa escola, como esses atentados que acontecem vez ou outra nos Estados Unidos, aconteceram no Brasil, aqui no Realengo, e era isso que eu achava que o livro era, e comprei, deixei ele um tempinho na minha estante pra marinar. E quando eu peguei, eu descobri que não era nada disso, e hoje a gente vai conversar um pouco sobre essa história. Bom, Atos Humanos é um livro de ficção sobre uma história, infelizmente, nem um pouco ficcional. Em maio de 1980, aconteceu um levante sumariamente estudantil, mas enfim, um levante civil na Coreia do Sul, em que milhares de pessoas foram para as ruas para protestar contra a ditadura. E esse levante foi fortemente, sanguinariamente oprimido pelo exército, na base da bala mesmo. Eram milhares de estudantes nas ruas e o exército saiu metendo bala em todo mundo, o que resultou em milhares de mortos. Antes de fazer a minha resenha, né, quando eu vou fazer o roteiro, eu sempre gosto de dar uma olhada em outras resenhas do livro na internet, e eu vou colocar aqui embaixo o link da resenha do Livro e Café, feito pela Muriel Vieira. Eu gostei muito dessa resenha, e tem uma frase que ela usou que eu acho que exprime muito do que foi esses 2 dias, né, o dia do levante e o dia seguinte a ele, que foi, no dia seguinte, tava tudo esvaziado de fôlego e repleto de cadáveres. Enfim, eu acho que a Muriel foi pontual na sua observação, porque de fato todo o fôlego, toda aquela energia, toda a vontade de lutar por algo melhor que tomou conta das pessoas no dia anterior, virou milhares de cadáveres espalhados pelas ruas do país. E, meu Deus, né, não dá nem pra tentar mensurar o que é uma tragédia dessas, o que é um massacre desses, e a Han Kang sabe disso, mas o que ela tenta fazer com esse livro é trazer um pouco dessa história para que ela não se apague e para trazer tanto reflexões políticas sobre ela quanto reflexões sentimentais. Esse é um livro que fala bastante sobre política, não tem como não, mas sumariamente fala de sentimentos e do peso do trauma na vida das pessoas. Em um determinado trecho do livro, ela fala, né, que não tem como você levantar e ser a mesma pessoa depois de algo como esse, né? Não tem como você ignorar esse massacre, ele nunca vai sair da sua história. E em outro determinado momento, vai se falar no livro sobre o peso de sobreviver, porque é quem sobrevive, querendo ou não, que tem que viver com essa memória e com todo o estrago que foi feito nesse marco histórico, né? O livro ele é polifônico, ele é narrado por diversos personagens e de diversas maneiras. Então a gente tem capítulos em primeira, em terceira pessoa e inclusive em segunda. Os capítulos em segunda pessoa, eles são extremamente marcantes porque você se sente parte daquilo, né? Você sente como se o personagem estivesse conversando diretamente com você, e não tem como deixar de ser. É um livro extremamente dolorido e que não tem medo de ser direto ao ponto e de mostrar as atrocidades cruéis que um ser humano consegue fazer. Tem um determinado trecho que eu não sei porque que eu não grifei, eu não achei ele de novo pra dizer assim perfeitamente pra vocês, mas era algo como um cálculo entre a quantidade de habitantes do país e a quantidade de armas e munições estocadas pelo exército pra conter esse levante. E chegava-se à conclusão nesse trecho que a quantidade de armas e munições seria o suficiente para matar 2 vezes cada habitante do país. Ou seja, tinha muito mais armas e munições do que pessoas, e era assim que o governo ia reagir contra elas. E fica ainda mais dolorido quando a gente pensa que
A maior parte dessas pessoas eram estudantes, eram jovens que estavam ali tentando lutar por algo melhor. Um dos personagens do livro, se eu não me engano já o primeiro, é um menino que na hora que ele percebeu assim a resposta do exército, ele fugiu e ele largou a mão do amigo que tava com ele pra tentar sobreviver, e ele consegue sobreviver, e ele tá ali então procurando o amigo naquele mar de corpos e sentindo toda essa culpa de simplesmente ter fugido pra sobreviver. Só que assim, a gente tá vendo um adolescente sentir tudo isso. A gente sabe que pouca diferença teria feito na vida do amigo se ele tivesse ficado ali. O que provavelmente teria acontecido é que eles seriam mortos os dois, mas ele não consegue lidar com esse peso, com essa carga de ter sobrevivido à morte do amigo, porque ele conseguiu fugir naquela situação. O livro é recheado de sensações horríveis e traumas, e a gente tem que lidar com essas pessoas que estão passando por esse momento. A gente lida com pais procurando os corpos dos filhos, e tem um capítulo muito forte também, em que a gente fica sabendo, né, que alguns dos estudantes tinham ocupado o prédio do governo e estavam armados, pra tentar lidar talvez de uma forma um pouco mais igualitária com esse retorno que viria do exército. E eles estavam então ali ocupando o prédio do governo armados, só que quando o exército chegou ali, ninguém conseguiu atirar. Ninguém conseguiu puxar o gatilho, porque eles eram meninos com armas que não podiam sequer ser atirados. Por quê? Porque eles sabiam que quando você puxa um gatilho, uma pessoa morre. Eu achei esse trecho tão impactante, porque é isso, quando você puxa um gatilho, uma pessoa morre. E eles eram apenas estudantes, eles não conseguiriam lidar com isso, mesmo que eles morressem, eles não conseguiriam matar, mesmo que o retorno fosse que eles morreriam, porque o exército não pensa que quando você puxa o gatilho, uma pessoa morre. Pra eles é só mais um número, né? Não são todos que pensam dessa maneira, mas deveriam. Quando você puxa um gatilho, uma pessoa morre. E aí eu tenho que falar também sobre o título desse livro. Eu acho que a Han Kang foi cirúrgica ao pensar nesse título, que é extremamente direto. Na verdade, eu tô falando do título em português, né? Mas assim, eu não sei qual é o título original em coreano, porque não sei coreano, mas eu imagino que seja algo bem parecido com isso. E eu acho que é sensacional, porque uma vez eu li um trecho, não me lembro onde, que dizia que todas, 100% das guerras no mundo foram causadas pelos humanos. Não tem nenhum gatinho, nenhum cachorrinho, nenhum tigre envolvido numa guerra. Todas elas são humanas. E em geral, né, a gente tem essa mania de quando acontece alguma coisa horrorosa, a gente dizer, nossa, mas isso foi desumano. Não. Infelizmente, isso não é nada além de humano, porque só os humanos são capazes de fazer isso. Só que, por outro lado, os humanos também são capazes de muitas coisas boas. Atos humanos podem ser horríveis, podem ser muito bons. E a história é feita disso. São atos humanos por todos os lados, os bons e os ruins. E por isso eu acho sensacional esse título que a autora escreveu. A princípio, é claro, a gente pensa nos horríveis, que são o que regem esse livro. Mas tem muitas coisas boas e bonitas que conseguem acontecer em meio a essa tragédia por conta de pessoas que estão ali tentando fazer o bem, tentando ajudar umas às outras. Quando o exército puxa um gatilho na cara de alguém, é um ato humano. Mas quando o menino jovem não tem coragem de atirar porque ele sabe que ele vai matar alguém, isso também é um ato humano. E, enfim, gostei muito de conhecer essa autora. A voz dela é singular. Fiquei curiosa pra ler A Vegetariana. Dito tudo isso, eu tenho que dizer que a minha experiência de leitura não foi o que eu imaginava que seria. Acho que por causa dessa quebra de personagens, o livro fica um pouco picotado, o que atrapalhou a minha experiência, a minha conexão com os personagens. Mas, assim, isso não diminui em nada o peso desse livro e a importância que ele tem. Eu vivo falando aqui, uma obra sempre vai ser muito mais do que a experiência de leitura que você teve com ela. Então, por mais que eu tenha tido uma experiência um pouco truncada com esse livro, ele é sensacional, ele é necessário, e eu fiquei com muita vontade de conferir a voz dessa autora em outras obras. Vem aí A Vegetariana? Não sei se nesse ano, mas definitivamente em algum momento. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aqui embaixo se vocês já leram essa obra, se vocês sabiam desse fato histórico, porque eu nunca tinha ouvido falar nele. E, enfim, se vocês têm vontade de ler ou não, precisa ter estômago pra ler, é óbvio, mas vale bastante a pena. Não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e deixarem um joinha, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!